Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou esclarecer uma dúvida que me perguntaram lá no Instagram, que é o seguinte: será que é muito arriscado ter somente fundos imobiliários na carteira? Muita gente tem essa dúvida e eu já vou responder aqui logo aqui sem enrolação. E não é muito arriscado ter somente fundos imobiliários. Porém, tem alguns pontos que a gente precisa conversar. Primeiro ponto importante que você precisa entender sobre a segurança dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários aqui têm uma certa segurança jurídica, tem uma segurança com leis, então é um processo ali bem seguro quando a gente fala da parte mais burocrática. Mas qual que é o outro ponto que a gente precisa ver? Quais são as vantagens e quais são as desvantagens dos fundos imobiliários? Qual que é a principal vantagem do fundo imobiliário? É a renda. Os fundos imobiliários eles têm a capacidade de distribuir renda para a gente recorrente. Isso faz com que esse investimento seja muito atrativo. Mas qual que seria a desvantagem disso, né? A desvantagem dos fundos imobiliários é a questão da liquidez. Hoje, se você precisar resgatar um fundo imobiliário da bolsa, você precisa esperar 2 dias, a liquidez mais 2. Então isso é um problema caso você precise resgatar esse investimento. Então se você só tem fundos imobiliários na sua carteira, você também precisa ter uma renda fixa, você também precisa ter uma reserva de emergência. Quando a gente fala ter 100% de fundos imobiliários na carteira, eu estou se referindo à renda variável, à renda fixa, à reserva de emergência, aquele dinheiro que a gente pode resgatar a qualquer momento, para a gente poder utilizar para qualquer problema que a gente tem aqui na nossa vida. Esse dinheiro tem que estar ali para a sua reserva de emergência. Se você não tiver reserva de emergência e tiver somente em fundos imobiliários, você vai ter um problema muito grande, porque a liquidez dos fundos imobiliários é D+2. E outro ponto que a gente precisa falar é saber que fundos imobiliários, eles são geradores de renda, e dentro dos fundos imobiliários você tem imóveis, né? E esses imóveis têm os inquilinos que pagam os aluguéis. E você pode ter problemas de pagamentos de aluguéis. Você pode ter inadimplência nos fundos imobiliários. Esse é um risco que acontece normal no mercado, né? Então você precisa também saber escolher bons fundos imobiliários, mas mesmo escolhendo bons fundos imobiliários, você tem que entender que esse investimento tem esse risco. Você pode sofrer uma inadimplência em qualquer fundo, seja um fundo maior ou um fundo menor, você tem que estar ciente que tem esse risco no mercado. Então entender isso é muito importante, exatamente para você ali também olhar um pouco mais ali a sua renda fixa, olhar a sua reserva de emergência. Então não existe investimentos que não tem risco, né? Mas os fundos imobiliários são bons investimentos, geradores de renda, você consegue ter uma previsão de pagamentos mensais, você consegue ver ali realmente ali o que você está investindo, né? Em imóveis. Se você investe em fundos de shopping, você está vendo o shopping. Você investe em centro de distribuições logístico, sabe onde está esse centro de distribuição. Porém, também é muito importante a diversificação. Se você está exposto 100% da renda variável em fundos imobiliários, você precisa ter uma estratégia e saber diversificar muito bem os seus fundos imobiliários, para você não estar exposto somente ali num setor, né? Pega o exemplo daquele momento que a gente passou em 2020. O que aconteceu naquele momento? Alguns setores dos fundos imobiliários sofreram mais, né? Quais foram eles? Lajes corporativas, shoppings, e alguns setores sofreram menos, né? Logísticos sofreram menos. Então você consegue entender também de outros pontos, alguns setores que têm um pouquinho mais de risco, alguns setores que têm um pouquinho menos de risco, e também talvez aí dosar aí na sua carteira, tudo isso para você proteger cada vez mais aí o seu patrimônio. Então o vídeo de hoje era esse, bem curto. Se você gostou desse vídeo, um vídeo em formato diferente, né, formato mais direto, se inscreva no canal, ative o sininho, porque a gente traz conteúdos toda semana aqui sobre investimentos e principalmente fundos imobiliários. Até a próxima, tamo junto!